Perdão está ligado à aceitação. E a aceitação está ligado à mudança. O que você resiste, persiste. Viviane, que bagunça, que tanto de frase é essa que você está falando? Olá, pessoas, tudo bom? Vamos falar da criança ferida, que agora eu já comecei a postar textos para vocês pensarem sobre cuidar da sua criança ferida. E o que eu venho percebendo ao longo da minha clínica, dos meus atendimentos? O porquê que as pessoas que tiveram uma infância muito difícil, ou uma adolescência, pré-adolescência também muito difícil, têm dificuldade de lidar com a sua criança ferida? Porque elas não perdoam, elas não se perdoam, ou seja, elas não aceitam o que aconteceu, elas não acolhem o que elas fizeram, elas não aceitam o erro delas, elas acham que elas erraram, sendo que foram crianças, eram pré-adolescentes, eram imaturas, eram inocentes. E eu vejo que a maioria das as pessoas que não conseguem lidar com a criança ferida delas, a acolher a criança, está ligado a isso, a falta de perdão. Elas não se perdoam. E muitas às vezes não perdoam a situação, não perdoam um outro, não perdoam aquela pessoa que a magoou, a que deixou ela tendo maus tratos, não sendo acolhida. Vamos de novo, palavra. Para você perdoar, você precisa aceitar a situação, para que haja mudança. Viviane, como é que eu faço? O passado tem como a gente mudar? Não tem, já passou. Então não adianta eu ficar remoendo o passado o tempo inteiro, sendo que eu ficar só remoendo, como diz a própria palavra, eu fico remoendo, né, que tem a ver com moedor, né, eu fico moendo, já tá tudo moído, e eu fico remoendo isso. Já passou. Como que eu lido com essa dor, Viviane? Eu preciso aceitar. Foi fácil que eu passei? Não. Foi sofrido? Foi. Foi uma baita experiência. Eu vi uma pessoa falando isso, eu gostei muito da palavra que ela usou. Ela disse assim: use o seu passado, a sua infância, as dores que você passou, como um laboratório de experiência. Foi uma baita experiência que você teve. Você tem que aceitar aquelas pessoas que te magoaram, que te fizeram sofrer, que fizeram você passar o que você passou? Não, mas você deve perdoá-las, porque quando você perdoa, você deixa ir, você aceita. Não, eu aceito que aconteceu, eu aceito o fulano ser do jeito que ele é. Eu vou ter que aceitar. Eu vou conseguir mudar o fulano, o ciclano, a beltrana? Não consigo. Ele é do jeito que ele é. Eu consigo me mudar. Então, quando eu perdoo, no sentido assim, eu deixo ir, eu abro para que a mudança aconteça na minha vida. Então, eu perdoo, eu solto. Não quer dizer que eu tenho que conviver. Perdão não é ter que voltar a conviver com aquelas pessoas, mesmo que sejam seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, mas que fizeram mal a você. Então você não tem que conviver, você perdoa e deixa ir. Você aceita eles sendo do jeito que eles são. Viviane, mas é um absurdo. Como que uma pessoa pode fazer isso com uma criança? Sim, mas a gente tem que aceitar aquela pessoa ser do jeito que ela é. Ela é cheia de problema, ela tem um monte de transtorno, um monte de coisa que você tem controle sobre o outro. Não, a gente só tem controle sobre a gente. Então, se eu resisto a essa situação, eu resisto a esse passado, eu resisto ao quem o outro é, eu vou persistir na dor. Eu vou persistir naquele passado que me faz sofrer. Então, a aceitação gera mudança. Eu preciso aceitar o outro como ele é. Eu não tive tantos traumas quanto o que chega até mim, dos traumas que meus clientes já me trouxeram, mas todo mundo, não tem como, toda criança, ela vai ser traumatizada de alguma forma, porque os pais não são perfeitos, nós não somos perfeitos. Por mais que a gente trate nossos filhos da melhor maneira possível, a criança ela vai internalizar de alguma forma do jeito dela. Então eu tenho os meus traumas, de formas que minha mãe me tratou e que me machucou muito, que ficou registrado aqui. O jeito dela funcionar. Depois que eu consegui aceitá-la do jeito que ela é, porque eu
Viviane adulta, quando cresci, comecei a estudar, eu falava, gente, isso é errado, o que ela fez não tá certo. Isso não é uma atitude de mãe, eu julgando, como adulta. E enquanto eu continuava julgando, eu não liberava a minha dor em relação à minha mãe. A minha criança interna estava o tempo inteiro querendo apontar o erro dela. Você é assim, você é assado, e a gente não tinha uma boa relação. A gente ainda está construindo, também não é da noite pro dia. Mas quando eu comecei a falar, gente, minha mãe agiu assim, assado e parará pororô. Ok, é o jeito dela, é o que ela conseguiu. Ela é humana, ela também tem as deficiências dela, os traumas dela, as dificuldades com os pais dela. Eu tenho que aceitá-la. Quando eu aceito ela do jeito que ela é, o que ela fez, eu me abro para a mudança acontecer. Aí eu paro de julgar, eu paro de criticar e eu começo a olhar para mim. Porque eu não quero ficar persistindo no erro, persistindo em querer mudar o outro. A gente não muda o outro, a gente só muda a nós mesmos. Eu não tenho poder sobre o mundo, sobre catástrofe, sobre tempestade, sobre guerra. Eu tenho só poder sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas decisões, sobre o que eu quero pensar. Tanto é que a gente vê muito esses filmes aí de ação, de aventura, de guerra, que eles colocam a pessoa lá para elas poderem delatar o crime, quem que é o espião e tudo mais. E aí bate na pessoa, machuca ela pra caramba, põe ela de cabeça pra baixo e ela não fala, por mais que ela sinta dor, alguns até falam, mas eles não conseguem. O que a gente nunca consegue? Saber o que o outro está pensando. Eu não tenho poder sobre o seu pensamento. Estou conversando aqui com você, mas eu não sei o que está passando na sua mente. Ninguém consegue controlar, saber o que o outro está pensando. Então, eu decido o que eu vou pensar. Eu decido o que eu vou sentir. Lembra? De novo, agora vamos falar de física quântica. Vamos juntar tudo um pouquinho. PNL, física quântica, psicologia. O mundo responde ao quem eu sou e ao que eu sinto. Ele não responde ao que eu quero. Porque eu estou vibrando a pessoa que eu sou hoje. A pessoa que eu sinto, que eu quero ser. Então eu sinto, mesmo que eu não tenha conseguido aquilo, eu estou sentindo na vibração que eu quero aquilo. Eu já sinto como se tivesse acontecido. Acho que agora eu consegui explicar melhor. Eu já sinto como se eu fosse uma pessoa rica, por exemplo. Eu já me porto como uma pessoa próspera, que tem dinheiro. Com vibração assim, para eu poder ter dinheiro, para eu ser próspero, eu tenho que trabalhar muito. Ah, Viviane, eu tô sem cliente, eu tô sem trabalhar. Tá, mas então o que eu vou trabalhar? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou assistir palestras, eu vou ler livros. Então eu estou usando a minha mente, eu estou me movimentando, eu não estou parada assistindo em casa, no sofá, vendo televisão. Eu estou movimentando o meu cérebro, eu estou agindo, estou pondo meu corpo para como se eu estivesse trabalhando, indo numa empresa e estar o dia inteiro lá trabalhando. Eu estou movimentando. Então, voltando para a criança ferida. Adianta eu ficar pensando no que aconteceu? Aí, lembra? O universo responde à minha vibração, ao que eu estou sentindo, a quem eu sou. Se eu acho que eu não mereço ser perdoada, fico me cobrando, eu devia ter feito alguma coisa lá na infância, não devia ter aceitado, e eu ficar me cobrando o tempo inteiro. Eu fico resistindo à mudança, eu me cobro, eu não me perdoo. Então, se eu não me perdoo, eu não abro para a mudança. O que o universo vai mandar para mim? Não vai mandar coisa boa, porque eu não me aceito como eu sou. Eu fico com medo o tempo inteiro. Então, se eu tenho medo, eu vou atrair mais medo, mais situações que vão me causar medo. Então, eu que decido o que eu penso, o que eu sinto, não é o outro me machucou, fez tal e tal coisa comigo, ok, eu vou aceitar ele do jeito que ele é, e que ele vai embora e não quero conviver, mas eu sei quem eu sou, eu vou me tornar uma pessoa boa, eu não vou aceitar mais que me machuquem, e eu vou me tratar com carinho, com gentileza e com respeito. Então, se perdoe, quer cuidar da sua criança ferida? Se perdoe, aceite que você errou. Todo mundo erra. Se perdoe, que aí o amor vai começar a vibrar na sua vida. Dúvidas? Pode deixar aqui, comentários, ideias. Vamos conversar. Gratidão.